Olá a todos, estou de volta. Acabei de ler exatamente há uns segundos o livro Desconhecido Nesta Morada, de Catherine Cressman Taylor, é dos livros do Brasil. Este livro foi-me recomendado por uma amiga, pela Cristina, obrigada, como um livro muito pequenino, mas um livro que era extremamente marcante. Ele é um livro que já foi publicado em 1938 e que se tornou um clássico americano. Já agora, não sei, só por curiosidade, não sei se não será um dos livros banidos agora pelo Donald Trump, por acaso tenho de ver, mas que é um livro que se lê num bocadinho. Eu, por acaso, não reparei no book tracker quanto tempo demorei a lê-lo, mas eu diria que li este livro em 1 hora, talvez menos. Deve ter demorado menos a ler este livro. Leio-se muito rápido, mas é um livro que nos deixa assim. E foi por isso que eu quis gravar já a opinião, em vez de deixar que era mesmo para vocês sentirem aquilo que é este livro. Isto é um livro muito rápido. A autora optou por uma troca de cartas entre duas pessoas, portanto, um é judeu e outro não, ambos alemães, mas que se tinham mudado para os Estados Unidos e tinham aberto uma galeria de sucesso, mas que a certa altura um deles, o Martin, volta para a Alemanha, isto pouco antes da ascensão do Hitler ao poder, enquanto que o Max permanece nos Estados Unidos e, portanto, a ideia era ficar um num lado e outro no outro. A verdade é que, entretanto, a guerra, naquele caso nem que era a guerra, aparece. O livro começa por falar na sociedade alemã da altura. A primeira carta data de 12 de novembro de 1932. Portanto, estamos a falar um pouco antes da ascensão do Hitler ao poder. Isto antes dele se decretar como o Reich, não é? Portanto, isto ainda é com o chanceler Hindenburg. Estas cartas vão sendo extremamente perturbadoras, porque nós começamos por conhecer o Martin como um alemão que vive nos Estados Unidos já há muitos anos, muito amigo deste colega judeu alemão, e comportavam-se como irmãos. E a verdade, estou a tentar não vos dar spoilers, desculpem, mas a verdade é que vemos a transformação, quase como um brainwashing, sabem? A transformação que é feita por esta sociedade da época. O livro abre, é a tradução do José Lima, e o livro abre com aqui um pequeno artigo, digamos assim, sobre a obra do tradutor, portanto, do José Lima, de fevereiro de 2025, isto falando sobre o facto de ir revisitar, porque isto é uma nova edição de um livro que já tinha sido publicado em Portugal. Aliás, este livro está publicado em imensos países, a Ásia e tudo, por ser tão fácil de ler e ser tão claro sobre qual é que foi a política, como é que eles entraram na sociedade, como é que ele chegou ao poder, como é que as pessoas aderiram, e as mudanças que passam. Nós começamos por ver o primeiro a falar aqui sobre esse Adolf que se começava a falar, e pouquíssimas cartas mais à frente já fala no nosso líder, e depois no nosso amado líder. E eu acho que, eu até marquei aqui, como vocês veem, um bocadinho aqui do texto do tradutor, porque acho que é importante de vos dizer. E começo já por dizer que este livro devia ser obrigatório
de ser lido por todos os jovens e por todas as pessoas que defendem ideologias de extremas, seja de direita ou seja de esquerda. Devia ser mesmo obrigatório. E confesso que acho que este livro, eu tento arranjar uma maneira de trabalhar este livro nas minhas aulas quando do 12º ano de Geografia C, quando o primeiro tema, quando nós falamos sobre os centros de poder e sobre a Segunda Guerra Mundial e os novos centros de poder que daí advieram, eu tenho de arranjar maneira de trabalhar pelo menos algumas destas cartas, porque sinto-me forçada anteriormente como educadora. Eu prefiro não muito a palavra professora, eu gosto de ser mentora, eu gosto de os ajudar a aprender e a descobrirem e tomarem conhecimento das coisas por eles, mas neste caso, como educadora, daquilo que efetivamente foi. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque todos nós sabemos, é inevitável estar aqui com muitos paninhos quentes, digamos assim, que efetivamente nós estamos a viver neste momento uma época de mudança drástica no mundo. E nós começamos a ver muitas, até a minha cadela concorda comigo, e começamos a ver muitas pessoas a tomarem algumas posições que nós começamos a achar muito extremistas ou quase a idolatria por determinadas pessoas que se tornam quase intocáveis. Vamos acompanhando. Quem acompanha os telejornais, quem acompanha a imprensa, eu não vejo televisão, só séries e filmes que eu escolho. Eu leio as fontes de informação que eu escolho em função daquelas que entendo que são mais verídicas, uma vez que hoje em dia as fake news estão em grande crescimento e nós já não sabemos muito bem, e muitos canais também já são tendenciosos. Portanto, eu própria escolho e leio nacional e internacional e para tentar perceber efetivamente o que é e o que é que não é. A verdade é que nós vemos, e eu não quero estar aqui a citar nomes, até porque já vou com algum tempo de vídeo, mas nós vemos uma das potências desta pós-Segunda Guerra Mundial, que neste momento tem um líder que, quando nós lemos este livro, há muitas situações desta ascensão e do comportamento das pessoas, ou da maioria das pessoas, que nos começam a fazer pensar, espera lá. E até esta questão que eu já falava dos livros e dos livros proibidos, e de muitas das coisas, aliás, uma das palavras, logo numa das cartas em que ele começa por falar na raça, e portanto é para uma pessoa que, como eu, que é defensora dos direitos humanos, que efetivamente dedico a minha vida todos os dias a tentar ajudar e a tentar decapacitar a geração seguinte e tentar fazer o melhor que eu consigo, hein? A minha cadela concorda. Tentar fazer o melhor que eu consigo com Kika. Não precisas ficar tão irritada, querida. Pronto. Ela também se opõe a isto tudo. Portanto, é um bocadinho fundamental. Eu acho que este texto era a palavra que eu diria. Eu vou partilhá-lo com uma colega de história com quem eu costumo trabalhar. Uma amiga de história com quem eu costumo trabalhar no secundário. Porque acho que temos de fazer alguma coisa com este livro. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, até porque o tempo urge, e eu falo sempre muito com vocês, mas pronto, isto é ser professora, ficava aqui muito tempo a falar com vocês. Eu só queria ler aqui um bocadinho do que ele diz e depois uma coisinha ali para o final. O tradutor acerta parte e não estou a incorrer em nada que não deva, porque vou só ler um bocadinho, e diz assim: a ação do livro cobre um período de 18 meses, portanto estamos a falar de um ano e meio, entre 1932 e 1934, portanto o período de gestação do ovo da serpente, palavras dele, em janeiro de 1933, portanto, quando Hitler passa a ser o chanceler da Alemanha. Em março desse ano é construído o campo de concentração de Dachau, onde começam por ser internados comunistas, sociodemocratas, sindicalistas e outros inimigos do povo, entre aspas. Em abril, os judeus são banidos da função pública. Em julho, é autorizada a esterilização forçada dos ciganos, dos deficientes e dos alemães de cor. Em 1934, vem a sequência temporal, tudo super rápido.
Depois da morte do presidente de Hindenburg, Hitler proclama-se o Führer do Terceiro Reich e são decretadas as leis raciais antissemitas que pronunciam as leis de Nuremberg para a proteção do sangue alemão e da honra alemã de 1935, assim como a chamada solução final para o problema judaico. Portanto, e como aqui diz, é este o ambiente que se respira na Alemanha, que respira o Martin, portanto, a tal personagem que voltou e que transpira na correspondência que trava com o Max, portanto, o sócio amigo judeu, que ficou na Alemanha. E eu acho esta palavra fantástica para descrever este livro, que é: e é tóxico o ar que aí se respira e que aos poucos vai contaminando o próprio Martin. A princípio, ainda com alguma reserva, que ele observa a caminhada de Hitler para o poder total. Nota do tradutor: pergunta a mim próprio, será que ele não é louco? A vitória sobre o desespero leva-nos muitas vezes para caminhos loucos. Reserva é essa que o medo ou a prudência obriga a mascarar. E onde ele diz, todos nós, isto o Martin numa das cartas, todos nós, os funcionários que têm algum amor à pele, apressamos a aderir ao movimento nacional-socialismo. Mas não tarda a evoluir para uma aceitação passiva que rapidamente se transmuta em entusiasmo com esta nova Alemanha guiada pelo nosso amado chefe. E é verdade, ele escreve isto nas cartas, amado chefe. Ok. Estão a ver só como eu? Certo? Onde é que a gente já ouviu isto? Onde é que a gente já viu isto? Pois é. No final, o livro termina com outra forma muito interessante. Aliás, a forma como o livro termina, não vos vou dizer que era um spoiler horrível, mas é muito clara. E eu diria que nem é em palavras, mas leiam. Mas termina com um textozinho do Charles Douglas Taylor, que é o filho da autora, portanto, a Catherine Craftsman Taylor. Diga-se quando este texto foi publicado numa revista em que esgotou todos os exemplares e depois passou a ser publicado, mas por uma questão, na altura onde a mulher ainda não tinha a visibilidade e se calhar a liberdade que tem hoje, eu não queria dizer liberdade, mas é verdade, foi publicado com o nome de um autor masculino e depois só, muito mais tarde, foi publicado com o nome original da autora. E ele escreve um texto sobre a história da publicação deste livro, da mãe, como o texto saiu, aí ele conta isto e depois do que aconteceu à mãe ao longo da vida, da importância deste texto e depois do final da vida da mãe. Fala aqui que a mãe chegou, portanto, como aqui diz, a autorizar em 1995, ela morreu com 90 e qualquer coisa, o último ano da vida dela, uma das muitas traduções que foram feitas. E desta vez foi uma tradução especial, diz aqui o filho, que foi para hebraico, pelo famoso académico tradutor Asher Tarmon, de Israel. E eu queria só terminar com esta frase dele, é a última do livro, que diz: é difícil antever o conhecimento que as futuras gerações, a maior parte de vocês que estão a ouvir, ok? Eu sou de 79, portanto vocês, certeza que a maior parte de vocês são muito mais novos do que eu, terão desta história, mas neste momento parece que há de sobreviver, certo? E que há de ser incluída na literatura significativa do século XX. Portanto, eu acho que ele está aqui a chamar a atenção para a necessidade de não deixarmos morrer este livro, não pelo livro, mas pela mensagem que nos passa, e chamar-nos a atenção que a história se repete. E, portanto, a única maneira dela não se repetir é nós conhecermos-la e é nós tomarmos decisões diferentes daquelas que os alemães tomaram naquela altura e naquele país. Bem, ela está-vos a aconselhar exatamente a mesma coisa. Portanto, leiam ela, pequenina, deixem-me só chamá-la. Kika, anda para aqui. Pronto, ela também quer para aqui. Leiam, comprem, peçam emprestado, vão à biblioteca, mas leiam, ok? É fundamental para todos vocês.